Olá, Sabe Grau e senhores. Hoje eu vou falar sobre a lógica que formou a palavra traficante. Traficante tem a sílaba tra, que significa, que vem, né, do trabalho, ou tá. O fi significa fim, o can significa pode. Então, o ficam significa ficando, né, se apropriando. E o te significa ter, mas o significa é uma palavra de sofrimento que eu evito falar. Então, a palavra traficante se resume em trabalha, fim, can, pode, trabalha, fim, pode, teu. Ou, melhor resumindo, tá ficando com o que é teu. Que isso só confirma, né, combina, que é confirmar, o que aconteceu comigo, né, e com a minha família aqui no nosso terreno. O terreno do meu pai são divididos em três, daí tem a parte do meu irmão que é na esquina, depois a parte do meu pai, que é da minha irmã, que mora em outro lugar, e depois aqui a minha parte. E a parte do meu irmão, que tinha uma casa de madeira velha, que ele ganhou as madeiras velhas da casa que foi desconstruída, e fizeram a casa, e ele estava morando lá, e depois, à noite, eu vi pessoas cuidando da casa, entrando na casa, visíveis, não invisíveis, visíveis. E o meu irmão não queria ficar lá na casa dele, ele não queria, ele foi e voltou, ele não ficava na casa dele de jeito nenhum. E as pessoas lá na casa dele. Daí eu descobri que foram os traficantes que ficaram com a casa dele, pegaram a casa dele para eles. E o meu irmão era usuário de drogas, então era lógica que se ficar devendo eles iam pegar alguma coisa para ele. E daí o que eu fiz? Eu fui lá e coloquei fogo na casa. Tinha droga, tinha macumba com foto minha embaixo da casa, tinha coisas horríveis lá. E eu não conseguia nem entrar no terreno, só conseguia entrar no terreno, nunca entrei lá naquela casa. Eu não conseguia entrar. Uma vez eu fui entrar porque tava passando mal lá ele, e eu só consegui chegar na porta, eu não conseguia entrar dentro da casa, de tanto sofrimento que tinha lá dentro, que não era ele, porque aquele sofrimento seriam pessoas mais sofridas do que ele que poderiam colocar lá dentro. Então, o sofrimento dele não chegava nessa amplitude de sofrimento. Então, daí quando eu entrei num terreno que já tinha piorado tudo, eu só conseguia entrar com o fogo. Então, eu peguei um acolchoado. Eu lembro que quando veio essa lógica, teve a lógica, eu ouvi alguém falando, foi o Espírito Santo. Porque colocar fogo numa casa, né, é uma coisa, né? Mas ele não morava lá, então confirmava a lógica. E com certeza foi Jesus que me salvou. Eu também sou Jesus, então tem várias pessoas iguais a Jesus. Então foi um Jesus que me salvou. Mas eu confirmei, então foi minhas lógicas, né? Ele deu a lógica, eu aceitei e tive a minha lógica, então fui eu que fiz isso. Daí eu só consegui entrar com aquele colchão com fogo. Daí coloquei embaixo e pegou fogo em tudo. E foi quando eles fizeram a confusão de... Eles já tinham feito processo, que eu falei no último vídeo, que não conseguiram me prender nem colocar no hospital de custódia. Daí eles foram lá e fizeram a confusão para que eu fosse internada, né, num sanatório, ficasse alguns dias lá, né, fiquei mais de 2 meses, quase 3 meses. E a pessoa, né, que ligou, as pessoas que ligaram, foi o vizinho que mora ali na frente da casa do meu irmão, que essa casa eu fiquei até os 7 anos morando lá, que era do meu padrinho de batismo. E essa pessoa que estava morando lá
trabalhava pro meu padrinho de batismo. Era tipo caseiro. E a esposa dele era enfermeira e eles têm, né, 2 crianças, um casal. E ele é filho da mulher que é policial, que fez os processos contra mim, que me acusou, fez confusão, né, com o filho dela. Ele era filho que eu não sabia. E ele era traficante. E foi ele que pegou a casa do meu irmão. Então ele ficou furioso porque eu tinha destruído a casa dele, que ele pegou do meu irmão, que não era dele. Então, se não é, que a minha lógica da época era, se a casa não é do meu irmão, não é de mais ninguém. Vamos colocar fogo. Queimou tudo. E tinha droga, tinha tudo lá dentro. Era horrível. E ainda a gente levando culpa. Eles fazem o sofrimento dos outros e os outros que levam, os inocentes que levam a culpa, né? Isso já é bíblico, né? Que os que querem sofrimento fazem isso. Para não serem descobertos. Então, só confirma, né? Porque daí eles foram me internar com uma dessas acusações. Fizeram o BO, fizeram tudo, porque eu tinha colocado fogo na casa e não queria saber, que eram tudo policiais envolvidos ali com ele. E ele já estava fazendo confusão para me prender, para que eu fosse para o hospital de custódia, para que eu fosse internada. Daí ele que chamou, as 4 vezes que a SAMU veio aqui, foi ele que chamou. E a mulher dele, né, é enfermeira, então só ajudou, né, que eu ajudou a sofrimento, eles querem sofrimento, então ajudou eles ajudou eles a confirmar, a espalhar para todas as pessoas que eu iria ser internada, porque eu havia colocado fogo na casa que ele tomou para que os outros traficantes, né, os outros que queriam sofrimento se apropriassem da casa do meu irmão. Então a palavra traficante tá ficando com o que é teu. Então, quando tem um traficante, já sabe que ele tá perto de alguém, já sabe quem é a pessoa que ele tá ficando, que é dele, tá ficando com o que é teu. Então, se é usuário de drogas, traficante, tá ficando com o que é teu. É essa a lógica. E que eu ia falar, esse traficante que ficou com a casa do meu irmão, que eu destruí a casa que não é dele, não era dele, a casa era do meu irmão, mas ele se apropriou. É o maninho que passou no vídeo que eu postei queimando sofrimento, que foi queimando o guarda-roupa que era da minha avó, que eu fui criada como se ela fosse minha avó. E era da pedofilia também, e ele também era da pedofilia. São tudo idêntico, igual a Vanderleia. Todas as pessoas que são iguais a Vanderleia, tem o olho puxado assim, ó, parece ovelha, são ovelhas, né? Eles viram ovelhas, são pessoas da pedofilia. Então, eu queria fazer um shorts, mas acabou virando um vídeo. Então é isso, esse é o vídeo de hoje, do dia 26 ou 27. Agora eu não consigo ver. Mas nem meu caderno tá aqui, deixa eu ver. Nem o meu caderno tá aqui pra me confirmar. Mas hoje é... Ontem foi domingo, hoje é segunda-feira. Então é isso. Eu queria que me salvassem, né? Curtindo, compartilhando e se inscrevendo, principalmente se inscrevendo, porque daí eu consigo ser monetizada. Eu quero chegar a 1.000 inscritos e 4.000 horas, né, de vídeo e 13 milhões de visualizações no Shorts. Então eu tô me empenhando para isso, porque eu estou em casa, né, não tô trabalhando, porque eles me incomodam muito, porque eu incomodo muito eles, porque só os terríveis que chegavam perto de mim, os que não eram terríveis não conseguiam, eles ficavam incomodando eles.
incomodando as pessoas que não eram terríveis, né? Que ficavam perto do meu lado, que ficavam perto de mim, para que essas pessoas ficassem me fazendo sofrer e daí se amaldiçoavam. Que eu não quero sofrimento de ninguém. Eu fiz franja, mas daí eu coloco para trás porque o meu cabelo no alisante não ficou bem retinho, então eu coloco para trás, ele não ficou bem assim, ó. Então assim ficou melhor. E então eu não consigo trabalhar. Eu só fui nos lugares trabalhar só para destruir as piores pessoas do mundo. E destruir. Não foi elas que eu destruí. Eu não destruí o que elas fizeram, né? Se algum dia fizeram alguma coisa de não sofrimento. Eu destruí todo o sofrimento que elas fizeram. Por isso, quando eu falei no vídeo que os policiais que querem prender Jesus e matar Jesus têm que ser mortos, porque para ter esses pensamentos é porque eles têm muito sofrimento, né? Para merecer esses pensamentos, que é horrível, né? Ter um pensamento desse é horrível. E que são pessoas que querem cada vez sofrimento pior. Porque quem não quer sofrimento ama Jesus. Vai fazer vai usar todas as lógicas sem sofrimento que tem para poder salvar Jesus. E daí eu fico em casa, né? Faço minha organização aqui em casa, faço os vídeos, fico leio o dia todo. Nossa, eu tenho várias descobertas, vários estudos que eu descubro lendo pelo mundo, que eles trocam tudo, né? Se é uma pessoa lê, qualquer pessoa que não tem melhores lógicas sem sofrimento, ela não vai entender o que está por trás daquilo. E eu consigo entender tudo. Daí eu faço também a limpeza lá na casa dos meus pais, que é ali do lado. Lavo as roupas, cuido dos cachorros. Fico em paz. Fico sem sofrimento, porque se eu for sair, eles vão me incomodar. Mesmo agora que tá mais tranquilo, porque quando eu fui trabalhar agora há pouco tempo, né? A mulher era uma pedófila e era para salvar ela, né? A família dela queria que ela fosse salva. Então, como ela era da família do meu pai, daí fizeram de tudo para salvar ela. Mas ela não conseguiu. Se ela tivesse seguido, ela tinha conseguido, mas ela não conseguiu. Então ela foi a última de todos que estavam lá perto de mim, que eram a eu expor. Então porque expor, a pessoa, eu vou expor, faz isso aqui de errado, eu vou expor. Daí a pessoa já para. Mas tem aquelas que não, elas seguem. Então essas que seguem a gente tem que expor, porque daí elas vão parar. E se elas não pararem, daí é horrível o sofrimento. Daí ela não conseguiu me deixar no emprego, porque eu fiz um vídeo quando eu tava lá na loja falando dos pedófilos e eu disse pra ela que eu não vou, eu não quero, eu vou trabalhar aqui e eu não quero pedófilos aqui. O marido que falou pra mim, então tu não vai ficar aqui trabalhando aqui. E eu disse que eu nem quero. Se for pra conviver com pedófilos, eu nem quero. Daí os da sorveteria do lado, a mulher e ele ficavam o tempo todo incomodando como se a loja fosse deles. Ela varria na frente, ele ficava lá na porta puxando conversa, como se estivesse cuidando. E aquilo tava me incomodando, porque eu tava ali cuidando. E eu cuido cuidando também é uma palavra de sofrimento. Eu tava ali tirando sofrimento, né? E eles estavam colocando sofrimento. E eu ali tirando sofrimento, eles estavam com raiva disso. E foi quando eu expus eles no vídeo. Coloquei aqui no YouTube, coloquei
no Facebook, principalmente no Facebook, eu exponho tudo no Facebook. Então, foi isso que aconteceu e que eu ia falar. Que eu tava falando que daí eu faço a limpeza lá na casa do meu pai e daí eu desconto, né, nas coisas que ele compra, tipo, ele paga a internet dividida, daí quando ele paga inteira, daí eu desconto R$50, que é a parte dele, desconto da faxina. Daí eu vou descontando aos poucos a faxina que eu faço na casa dele. E recebo, né, o Bolsa Família, que é R$600. Daí com alimentação eu faço a comida para todos, daí eu me alimento lá. E o pai também compra, né, às vezes, lá uma vez ou outra ele compra as coisas que eu preciso de alimento, assim, que eu gosto de iogurte, daí eu compro com meu dinheiro normalmente. Mas, por exemplo, ontem ele comprou com o dinheiro dele e quando eu vou, eu também compro. Daí ele briga, mas eu vou lá e compro. Eu faço a comida, eu faço as coisas, então vai e volta. E tá na lógica. E daí os R$600 eu compro as coisas que eu preciso. Né? As coisas pra cá, pra minha casa, as coisas pra me vestir, as coisas pro meu cabelo. Daí com os inscritos, né, se eu conseguir, quando, né, eu chegar falar grau, porque fase deve ser sofrimento também, tem que confirmar, no grau de ter 1.000 inscritos e ter aqueles requisitos que precisa, daí eu consigo ser monetizada. Eu tenho quase 13.000 visualizações, algum dinheiro vai ter, então já vai me salvar mais. É melhor lógica, né? Então, salva mais. Então é isso. Tchau.